Olá, aqui é o Evangelista Everton, tudo bem com você? Que bom que você parou nesse vídeo. Essa é a coluna Pergunte ao Tom e hoje com mais uma pergunta sobre algum assunto específico na Bíblia. Hoje a pergunta é anônima. Vamos a ela. Pergunte ao Tom. Não foi Samuel quem falou com Saul em 1 Samuel 28, né? Eu entendo que não foi. Mas o que me fez ficar encucado foi que parece que o autor do livro pensa que foi Samuel que falou com Saul depois de morto. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever daquela maneira. Eu penso que não foi Samuel. Não faz sentido olhando para maneira geral, para toda a Bíblia. Mas gostaria que me explicasse por que está escrito daquela forma, como se fosse Samuel quem falou. Me parece que o autor do livro pensava que realmente era ele, e isso é estranho. Aí a pessoa pediu, se for gravar, não me identifique. Beleza, você pode mandar a sua dúvida de modo anônimo ou aqui, através da hashtag Pergunte ao Tom, nos comentários desse vídeo, ou em qualquer rede social da nossa igreja. Nós vamos fazer o possível para responder. Bom, pergunta interessante, né? Vocês me colocam em cada uma, né? Mas nós vamos responder. Será que existe zumbi na Bíblia? Né? Foi Samuel que de fato falou com Saul depois de morto? Será que o autor do livro de Samuel pensa assim? Bom, o autor do livro, na verdade, descreveu como foi o entendimento de Saul, não necessariamente como ele próprio, o autor, entendeu. Vamos olhar direito aqui para o versículo 14. Ele disse, como é a sua figura? Isso é Saul perguntando para a feiticeira. Saul quis consultar a Deus sobre ali uma batalha, e aí os profetas não falaram nada, consultou ali, o sacerdote não falou nada, e ele foi consultar então uma feiticeira. E a feiticeira, primeiro não quis consultar, porque tinha sido banido todo esse tipo de consulta a mortos, né, no reino de Israel, mas ele insistiu e ela fez. E aí, quando ali se manifestou a feiticeira, aquele espírito, Saul perguntou, como é a sua figura? E ela disse, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então veja bem comigo, entendendo Saul que era Samuel. Então, respondendo a pergunta aí, não foi isso que o autor entendeu. O autor está descrevendo o fato. E naquele fato, naquele acontecimento, o rei Saul entendeu que era o espírito de Samuel, depois de morto, vindo falar com ele. Aí eu te pergunto, será que isso é possível? Será que isso poderia ser verdade? A maioria dos estudiosos, irmãos, crê que a feiticeira realmente invocou Samuel. Mas não foi ele, não foi Samuel que se manifestou. Ué, como assim? Então quem foi? Olha, a Bíblia nos mostra que não é possível se comunicar com mortos. Vamos ver aqui em Deuteronômio 18, 11 e 12. Nem encantador, o Senhor Deus está dando uma lista do que não fazer. Então não consulte nem encantador, nem quem consulte a espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Então o Senhor Deus está falando, olha, esse povo aí que mora na terra que vocês vão conquistar, vão ser lançados fora de vocês. Por quê? Porque esse povo faz tudo isso aí que não me agrada. E dentre as coisas que não agradavam, que é a abominação ao Senhor, diz, quem consulta aos mortos. Se a gente olhar lá para Lucas 16, 26 e 27, história lá do rico e do Lázaro. Olha o que o pai Abraão falou quando o rico pediu, né, que Lázaro ali refrescasse a sua língua. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Então, o rico está dizendo, me refresca aqui. Aí Abraão vai responder, olha, não tem como passar do paraíso aí para o Hades, e nem o contrário. Aí depois ele pede, tudo bem, não tem como me refrescar aqui, mas então mande alguém na casa de meu pai para convencer os meus parentes de que o Senhor Jesus é verdadeiro, de que ele realmente é filho de Deus e que eles não venham parar aqui no inferno, aqui no Hades, nesse lugar de tormento. E aí, eu quero chamar a sua atenção para uma resposta. Quer dizer, não tem como comunicar lá entre o Hades e o paraíso, mas também não tem como comunicar entre esses lugares em outra dimensão de vida, para onde as pessoas mortas vão, e aqui o nosso mundo. Porque olha a resposta do pai Abraão, lá no versículo 30 e 31. E disse-lhe ele, não, pai Abraão,
Mas se algum de dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então o rico está pedindo que alguém dos mortos vá lá e se comunique com eles. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O que eu aprendo aqui? Uma lição muito importante e interessante. Que para algum dos mortos se comunicar, alguém que está morto se comunicar com alguém que está aqui vivo, ele precisaria ressuscitar. Não tem como uma pessoa morta se comunicar aqui em espírito. Isso nós aprendemos com a Bíblia. Então, na verdade, quando isso acontece, são espíritos malignos. Então, quem foi que se manifestou ali? Saul pensou que foi Samuel, mas quem se manifestou foi um espírito maligno. O Donald Stamps, autor de todas as notas da Bíblia de Estudo Pentecostal, best-seller vendido aqui no Brasil e em todo o mundo, ele vai dizer no seu comentário sobre idolatria e seus males o seguinte, sobre essa passagem. Quando Saul pediu à feiticeira que fizesse subir a Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra, representando Samuel. Isto é, ela viu um demônio subindo do inferno. Então, quando isso é dito acontecer, alguém dos mortos comunicou aqui em espírito, são espíritos malignos que estão se travestindo dessas pessoas e então ludibriando e iludindo a muitos. Isto, segundo a Bíblia Sagrada, nós mostramos as referências aí. Beleza? Alguém pode dizer o seguinte: mas o que o Espírito né, dessa passagem de 1 Samuel 28 disse, na verdade se cumpriu. Né? O Espírito falou que Saul ia morrer naquela batalha. E ele realmente morreu, está lá nos versículos 16 a 18 desse capítulo. Aí eu te digo, os demônios, na verdade, eles conhecem a vontade de Deus. Porque Deus é o Criador até dos anjos caídos. E eles sabem como o Todo-Poderoso age com quem é desobediente. Na verdade, o espírito maligno ali apenas repetiu palavras que o próprio profeta Samuel já tinha falado em vida. E o espírito maligno escutou. Então essas palavras já tinham sido pedidas pelo Senhor através da boca de Samuel. Ou seja, a casa de Saul já estava condenada. Porque o Espírito falou que ele e seus filhos iam morrer naquela batalha. E isso de fato aconteceu. O interessante a gente notar, para terminar, é que em vida, né, Saul nunca tinha dado ouvidos a Samuel. E depois que ele morreu, agora ele foi consultar. Né? Nós só damos valor quando nós perdemos. Saul já tinha tentado consultar o Senhor pelos meios corretos. Antes de ir à feiticeira, você pode ver o capítulo inteiro depois. Mas o Senhor não atendeu, está lá no versículo 6. O Senhor não atendeu. Por quê? Se o Senhor não tinha atendido, ele ia enviar Samuel dos mortos agora para responder. O Senhor já não tinha atendido. Então, ainda mais atendendo ao pedido de uma feiticeira. Quero terminar essa reflexão lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Então, na verdade, consultar aos mortos foi a causa, inclusive, de Saul ter perecido e morrido nessa batalha. Ele e toda a sua casa. Beleza? Espero que tenha sido esclarecedor para você. Se você curtiu esse conteúdo, dê um like, compartilhe com quem você achar que será proveitoso e faça a sua pergunta também aqui com a hashtag Pergunte ao Tom. Deus te abençoe.